É um debate profundo, todo mundo faz um debate profundo. Cara, eu não quero mais fazer debate profundo sobre merda nenhuma. Eu quero assim, qual o debate sobre segurança? Não tem debate, a gente vai eliminar as facções. Qual o debate sobre a questão fiscal? Eu vou acabar com a questão fiscal no sentido de gastos absurdos. Nós somos a direita do BOP. Nós somos a direita da rota. Nós somos a direita do empresário que rala e trabalha, e não do dono da lojinha da Copenhagen. Nós somos essa direita. A gente é a direita do cara que, se for fazer a prece dele, for fazer a oração dele, não vai fazer isso para tomar dinheiro de ninguém, mas faz isso porque tem uma fé verdadeira. A gente é essa direita. E essa direita, ela começou a se erguer. Quando a gente começou a coletar assinatura, é um bando de moleque, não sei o quê. Esse homem não é um moleque. Eu não sabia que eu ia conhecer você um dia. Eu não sabia que a gente ia estar no mesmo time. Eu não sabia que você ia estar no nosso time. Mas a casa veio e os soldados vieram para casa. O castelo foi erguido, nós erguemos o castelo, nós colocamos as pedras da muralha e os soldados começaram a aparecer. E o exército começou a surgir. E o exército está pintando. E as pessoas estão começando a ver que tem um exército amarelo lá no horizonte. Que aparecia pequenininho, aí ele está aumentando, a imprensa vai ser obrigada a falar, a política vai ser obrigada a falar. Hoje, eu falo com tranquilidade porque essas coisas são públicas. Não tem ninguém grande doando pra gente nada. É dinheiro. Sabe por que a gente cobrou para fazer esse evento aqui no fim do dia? Porque isso vai ajudar a pagar o hotel, vai ajudar a pagar a gasolina. O que é? O Riso às vezes me mostra um negócio, parece que deu algum problema, vai mostrar o celular. Aí o que aconteceu é para comentar uma notícia que já saiu mesmo. Por que eu vou comentar isso? O Riso só quer que comente que, olha, de acordo com o Metrópolis, o governo Lula está preocupado porque a gente está roubando votos dos mais jovens entre eles. Óbvio que dá. É óbvio. Temos dos jovens inteligentes. É lógico. Assim, nem somos inteligentes. Tem uns jovens que não são muito inteligentes, mas estão putos. Esses também são nós. Entendeu? E pode vir. Tem problema. Eu vi isso em todos os lugares que eu fui. Eu vi isso no interior do Paraná, eu vi isso no interior de São Paulo. Lá no Nordeste, por isso que o Lula está sentindo. Lá no Nordeste, o filho da mãe que recebe o Bolsa Família, que ela tá ali há 10 anos lá, meu pai Lula, meu filho vai ser Lula. Ele, não vou porque um cara do Comando Vermelho roubou meu celular. E que eu quero tirar uma grana, eu quero ganhar grana, eu não quero ficar dependendo. Este cara é missão, esse cara não é Lula. E o Lula tá começando a perder esses caras. E é bom que ele tenha medo, porque eu vou agora pro Maranhão, depois do Rio de Janeiro, e eu vou lá buscar voto deles. E depois eu vou buscar voto deles lá na Bahia. A gente vai entrar no coração do capeta e vai arrancar os votos deles. Também eu vou lá pra Santa Catarina e vamos fazer a mesma coisa. O voto desses bolsonaristas. Nós vamos buscar, não também mentira. Eu não estou precisando, eu juro pra vocês, ir em rádio e ficar lá, presta atenção, o Flávio é um rachador. Não precisa fazer. A gente tem que mostrar que a gente tem um projeto e que a gente não é ladrão. É mostrar que a gente tem projeto e que a gente não é ladrão. Mesmo na consciência das pessoas que estão mais viciadas na maluquice, eu vi petistas no Rio Grande do Norte, olhando e ficando confusos. Mesmo na cabeça deles, há a dúvida. É quando você chega e trata um petista no interior do Rio Grande do Norte, assim como um bolsonarista no interior do Paraná, como alguém que pensa e fala, você está errado, meu irmão, e eu posso fazer isso, você plantou a dúvida. E a gente está plantando a dúvida. Nós somos esses plantadores de dúvida, para aquelas certezas absolutas e idiotas que essas pessoas tinham. E não é sendo condescendente, do tipo, mas né, o Lula é bom, mas eu sou bom também. Não, o Lula não é bom, brother, você errou em votar no Lula por todos esses anos. Tá ruim a situação e você sabe disso, e nós podemos fazer isso e aquilo. Mesma coisa quando eu estava em Cascavel, falando sobre infraestrutura do estado do Paraná, e os deputados bolsonaristas não fazem porcaria nenhuma para o estado do Paraná. Mesma coisa daqui do Rio. E a real é, estamos plantando e estamos crescendo, e crescendo mais do que a gente imaginava. Eu tinha falado em várias lives um planejamento. Qual era? Primeiro, ultrapassar os governadores e ficar em terceiro. Não é? Primeiro era ultrapassar os governadores. Vapo, tá feito. Agora é buscar os 10%, os 2 dígitos. Agora é buscar o rachador.
Agora vamos buscar o rachador filho da puta. Desculpa, aqui no Rio pode falar palavrão, não é isso? Então aqui vamos buscar ele. Porque não há, e eu falo de quem, como alguém que voltou do Paraná e antes tinha feito o Rio Grande do Norte e fez o interior do Ceará. Não há mais aquela convicção plena no coração das pessoas de que elas estão tomando essa decisão certa em estar se matando pela família Bolsonaro, se matando pelo Lula. Não são esses caras com esse discurso xoxo, morto, discurso à la Ratinho Júnior, do tipo, vamos reduzir a moralidade penal? Vamos discutir bastante isso aí. Essa é uma discussão importante para a gente chegar em vários pontos para aumentar a discussão. E é importante construir um debate muito sólido sobre isso, para daqui a alguns anos a gente possa qualificar esse debate e chegar a conclusões que levem a muitas conversas, discussões e debates. Não é? É isso que o Ratinho propôs. É isso, botou o Kassab farejou, não rolou um, não vai rolar o outro, e quando vem o Kassab vai fazer o que ele sempre faz melhor, que é se vender para alguém. Então, somos nós, a única resposta para resolver o lance da polarização, somos nós. E não porque nós vamos ao centro como os bunda-moles, mas que nós seremos os verdadeiros radicais. Nós seremos radicalmente honestos. Nós seremos radicalmente duros contra o crime. Nós seremos radicalmente ousados na implementação de reformas, radicalmente criativos, radicalmente inventivos. E veja só que interessante, nós seremos radicalmente generosos com aqueles que se opuseram a nós, mas que toparem participar da construção desse Brasil conosco. Eu vi muita gente que votou Lula no Nordeste e que ficou louco com as ideias que a gente apresentou para o Nordeste. Eu vi muita gente que votou Bolsonaro lá no interior do Paraná, a mesma coisa. Essas pessoas, nós vamos derrotar a guerra faccional PT versus Bolsonaro, e nós vamos ser generosos com as pessoas e vamos incluir elas no único projeto que importa, que é o nosso. Então, meus queridos, olha só, este momento para nós é um momento muito, muito, muito importante, porque é a validação hoje, tá, de toda uma tese, de toda uma construção, de anos de isolamento, as pessoas tentaram acabar com a gente, fechar o Movimento Brasil Livre, fechar as ideias que a gente tinha. Eles tentaram colocar a gente numa caixa e abafar. Shhh, cala a boca. Se você quer alguém jovem, tem o Nicolas ali, ó. Fala qualquer coisa. Na esquerda, cuidado lá. É isso aí, não tem nada ali. Inclusive descobri agora que eles realmente estão indo de maneira, vamos dizer, ativa. Quer dizer, ativa não, né? Eles estão indo de maneira passiva atrás dos ex-MBL, porque eles querem copiar a nossa estrutura e montar a estrutura. Fiquei sabendo agora. Por isso que eles estão tentando buscar um a um ali. A turma do Pavanato, do Nicolas, estão tentando montar uma espécie de MBL do bem ali, ancorado na popularidade do Nicolas. Tem popularidade, mas na vida não é só construída por popularidade. Isso aqui não é a porra de um concurso de beleza ou um concurso de amor e simpatia. Isso aqui é briga por poder, caralho. E aí nisso a gente precisa ser resiliente. A gente não pode se abalar. O Riso sabe, a gente passou, eu tava esses últimos dias todos no veneno. Ficava vendo pesquisinhas, esses institutos que é barbante, os institutos que não são sérios, instituto à venda. Não vou citar nomes. Mas né, aí você vê uma pesquisa, aí vê um jornalista, e aí Renan, esse 1%, aí eu falo, isso aqui não faz sentido, mas você vai aguentando. Aí você vê ali a Globo News. Não, vamos ser os candidatos para além de Flávio e além de Lula, né? Nós temos agora o Ratinho, muito rato, né? Nós temos... Aí eu ficava olhando, falei, mas eu não existo mesmo, né? Eu sou um puto. Aí eu ia lá, pegava um carro, ficava lá rodando lá, vou lá pro interior de São Paulo, rodar carro. É legal a ideia de a gente estar rodando de carro, até você ficar no meio da estrada rodando. Aí uma vaquinha passa, a outra, você fala, bom, passou 3 horas aqui. Não tem muito glamour. Mas, eu falava, o que eu tô fazendo da minha vida, né? 1, 2%. E o cara, vou te falar, o cara que ficava me puxando era o Kim. Cala a boca, tá mó legal, isso aqui tá incrível, eu virei líder agora. Cala a boca, vai, trabalha aí, larga de ser chorão. E ele brigou muito comigo, me xingou, que você não vai ficar desanimado, porra. Falei, não tô desanimado, eu vou fazer tudo, só tô desabafando, né? Fico vendo, mano, as pessoas gostando da forte opinião do Romeu Zema, cara. Sacanagem. Falei, pô, você fica mal, fica mal. O que rola, né? Aí hoje,
Né? Eu soube, na verdade, ontem da pesquisa, tanto que quem soprou pro Bisotto fui eu ontem. Falei, Bisottão, temos boas notícias amanhã. Fui dormir todo feliz. Aí eu acordei, vi a notícia, aí começa a me ligar, né, os vai sumir, oi sumida, né? Aí eu cheguei para aí era eu não vou falar o nome, é uma dessas empresas que vende relatórios gigantes para o mercado financeiro. Renan, chegou o momento de te entrevistar, né? Nossos clientes estão ávidos para saber sua opinião, já entrevistamos no mês passado, o Caiado, retrasado, eu falei, puta, não vai rolar. Eu não quero que seus clientes saibam minha opinião. Eu quero que vocês se fodam. Até porque eu faço e vocês fazem aqui. Porque são vocês que pagaram para estar aqui, que me esperaram com 3 horas de atraso. São vocês. Vocês estão aqui por convicção. Eu não vou mover nosso trabalho por quem não é convicto. O convicto é a prostituta e que avisa que você, assim, ó, nossa relação é de mercenário. É de mercenário? Então é assim, agora vocês querem conversar comigo? Então espera aí, ô mercenário. Espera aí, eu não quero falar com vocês. Nós chegamos até aqui sem vocês e nós vamos chegar até os 10% sem eles. Não vai ser com esses caras. Não vai ser com o mercado financeiro, vai ser com nada. Vai ser com, assim, no old school, militância pra caramba, convencendo o familiar, jogando vídeo no story do Instagram, brigando no Twitter e vira. Vai ser aqui. Depois dos 10, aí vem o famoso efeito manada, aí os mercenários chegam. Mas como já dizia Maquiavel, antes de tudo tem um exército nacional. Não dependa dos mercenários. E o nosso exército nacional tá aqui. É isso aí. Aqui é o nosso exército. E esse é o momento do nosso exército. Esse é o momento da gente falar, chegamos a 4 e pouco e a 5 em outros cenários, e nós achamos muito pouco. Nós temos que ir para o próximo para 5.8, 6.5, 7, 8, 9, 10. E dali em diante, quando chegar a 10, a gente faz de 10 para 15, 15 para 22, 22 para 43, e 43 nós vamos para o segundo turno. É isso, e o voto útil vai vir para cá. Entendam, amigos, até agora, em nenhum momento, o governo atual, nem o aparato da Polícia Federal que eles têm, uma ala inteira da Polícia Federal que está ligada ao PT, iniciou seus ataques ao Flávio Bolsonaro. Estão deixando o cara lá, ficar com aquela dança de boneco de poço, né? Tá lá, e o cara tá lá, vai lá. Retardado. Tá lá. Em algum momento, meus amigos, a torneirinha vai abrir. A torneirinha não do dinheiro, a torneirinha do ataque. E aí eles vão se matar. Eles vão se matar. E as pessoas vão começar a ouvir outras opiniões. E aí, nesse momento, nós vamos estar na TV, porque agora já não dá para ignorar mais. E eu estou falando assim, de maneira tranquila. As redes de TV já estão entrando em contato com a gente. Nós teremos o espaço, nós seremos ouvidos, e espero que eu faça bom uso, né? Tem lives que eu tô uma desgraça também, né? Sejamos honestos, tem umas lives ultimamente que... hoje foi, mas tem umas dias... Um amigo nosso apresentou um Super Coffee. Pô, quem é do mercado financeiro aqui, se alguém tiver, levante a mão, porque assim, tem um troço chamado Super Coffee, que os caras estão viciados, acho que é o novo Venvance deles, só que mais natural. Cara, eu tô mal, tomo um Super Coffee, eu dou um up. Mas sem Super Coffee, com essa canseira, dormindo pouco, minha qualidade caiu. Então eu falei, não, a gente tem que se preparar que a gente vai pra TV, vamos ter sabatina, logo mais tem debates na TV, e a gente tem que apresentar. E assim, vem mexe, Renan, vai lá e destrói fulano. Cara, é igual nas rádios, é mais do que destruir o fulano. Destruir o fulano, se ele deu a deixa. Se a gente falar o que a gente está falando, que eles não podem falar, eles não têm coragem de falar, a gente vai abrir uma revolução. A gente precisa falar de maneira honesta, sem parecer Pablo Marçal, de maneira honesta, de maneira calma, as coisas que as pessoas nunca ouviram. A gente vai falar, todos eles vão lá defender, não, eu vou fazer mais por você, com Bolsa Família. Não, olha só, eu vou fazer frente de trabalho. Maluco de 25 anos, marmanjo, que pode trabalhar, mas não quer, eu vou meter, quando o cara falar no caso ali, ó, a frente de trabalho. Tá aqui, ó, vamos trabalhar, a frente de trabalho, municípios que estão... ralando 7 dias por semana. Eu
vi isso em vários, eu vi isso no Paraná. Aí o maluco, não, mas nós faz um bicozinho aqui, vai tomar no seu cu. Tem um entregador bancando o teu ócio. Não vai rolar isso. Não vai. A gente tem que escolher um lado na vida. O lado nosso é o lado de quem trabalha, de quem rala e quem não é ladrão. Simples. Você vai que fácil. Escolha um lado e defenda esse lado e não trai esse lado. A gente vai ficar desse lado. E eu vou querer aumentar o lado. Já que o nosso lado dos trabalhadores, vamos pegar esse homem de 25 anos que quer ficar recebendo o bolso e falar assim, vai virar trabalhador, irmão. Vai virar trabalhador, vamos construir infraestrutura, vai ter frente de trabalho, vamos falar como a gente vai desenvolver o Nordeste, vamos falar sem nenhum medo de parecer antidemocrático. Vou meter interventor em metade do Maranhão. Não, o Rio, Busnello, o Rio não vai precisar porque nós temos candidato, né, caralho? Não vai precisar. A nossa intervenção ela é de outra natureza. Pessoas que não gestam. Mas a maneira enfática de fazer será dada por nós. A maneira clara. Então nós temos que dar uma resposta, e aqui acho que entra a parte mais filosófica também, que é uma resposta de método. A gente vive tempos em que a gente tem que discutir tudo, que é aquilo que o Ratinho colocou. Você parece muito inteligente num lugar como o Brasil, isso é meio que o mundo todo. Quando você tem um problema, você discute o problema. Nossa, vamos discutir o problema. Aí você fica discutindo. 30 anos se passam, você está discutindo nós estamos numa discussão muito importante sobre esse tema. E aí o tema não mudou. É um debate profundo. É um debate profundo, todo mundo faz um debate profundo. Cara, eu não quero mais fazer debate profundo sobre merda nenhuma. Eu quero assim, qual o debate sobre segurança? Não tem debate, a gente vai eliminar as facções. Qual o debate sobre a questão fiscal? Eu vou acabar com a questão fiscal no sentido de gastos absurdos. Qual a questão do imposto? Vou cortar gasto, eu baixo imposto. Não tem muita discussão aqui, não tem as políticas públicas que funcionam. Já existem. A gente não precisa inventar. Vietnã, de coisa que está funcionando. A Estônia está implementando coisa que está funcionando. A China está implementando. A gente não precisa inventar. Já inventaram no nosso lugar e já funcionou. Vamos pegar, vamos copiar, vamos tropicalizar, vamos adaptar para o nosso contexto aqui. E não vamos ficar com essas grandes discussões. Nossa, tem uma discussão muito grande se eu aumento ou não aumento o pênalti para estuprador. Nossa, que discussão você tem que ter, que filosofia, né? Trazer um Platão para cá, clonar ele aqui. Não tem discussão sobre isso. Nós não precisamos discutir nada. Nós precisamos ter poder, capacidade de execução e vontade de execução. E quando nós chegarmos lá, e isso é um recado claro, toda a nossa briga tem que ser igual a briga que a gente tinha quando nós estávamos na rua convocando manifestações no lugar do bolsonarismo. A gente ia pra rua defender pauta. É impeachment, é Lava Jato, é prisão do Lula, era pauta. Quando chegar no poder, entrou Estado de Defesa, Busnello vai poder botar a tropa para reocupar e devolver ao Estado brasileiro todos aqueles territórios. É Estado de Defesa? Vamos botar a população para defender Estado de Defesa. Não para defender o Renan. Dane-se o Renan, eu não vou ser simpático com ninguém. Muito menos o Busnello. Já não tem cara de ser muito simpático também. Não é? Coisa maravilhosa. Vamos para execução, vamos defender a pauta. Então nós vamos defender isso, aí quando for fazer as reformas, vai ser, é igual o Milei, vai ser difícil pra caramba, vai doer uns 6 meses, mas vocês já vão ver a curva de juros caindo, a dívida caindo, o dólar entrando, passa a agenda de competitividade, começa a vir investimento externo, não investimento especulativo, vou comprar uns títulos brasileiros, não. Fábrica, viaduto, porto, rodovia, grana data center pra caralho. Aí começa, em 1, 2, 3 anos, o dinheiro começou a sobrar no bolso da galera, o celular que você andou na rua não foi roubado, você começou a comprar uma casinha, sua cidade começou a ficar mais bonita, a favela começou a virar bairro, aí esquece, nós vamos ficar bastante tempo no poder. E ninguém vai segurar a gente. Então, nós temos que ser muito resilientes. E a força mental que a gente tem que ter faz parte dela resistir a todas as tentações. Nós temos que ter um exercício de resistência às tentações. Porque o poder, veja só, o poder virá. E o poder ele vem de maneira gradativa. Se a gente passa da tal da cláusula de barreira, aí eu virei um dirigente partidário, né? Ô, meu amigo! Eu não vou virar, eu vou continuar tendo o mesmo tipo de vida
espartana que eu levo e as outras pessoas, outras lideranças nossas também. Até porque quem não quer ter essa vida costuma sair fora. Sandro Filho no carro barco, tem um outro lá de Natal que hoje tava com uma roupa que eu tava constrangido de ver. Sério, depois dei uma olhada, cara. Coisa constrangedora. Eles já querem viver, que é aquela coisa de não postergar a recompensa. O cara que já viveu a recompensa do trabalho dele no primeiro ano de mandato. Ele já é vencedor. Eu não quero esses caras, a gente não pode ter esses caras. A gente tem que ter os caras que se fuderam primeiro, se fuderam a vida inteira, botou o dele em risco e agora ele se oferece. A gente tem que achar essas pessoas. E a gente tem que ser um grupo político dessa mentalidade, essa mentalidade vencedora. E aí o poder vai chegar e a gente tem que se fiscalizar pra caramba. Que carro você tá usando? Onde você tá morando? Por que tua canela tá aparecendo? Não é? É essa a lógica. Que calça é essa? Só pra avisar, cobertíssima. Cobertíssima. É isso. Não, é uma calça, não tem, ela nem acompanha o terno. E ela é da Zara, é uma calça barata. Gente como a gente. Gente como a gente. Então o fato é resistir a essas tentações, porque a mentalidade nossa é uma mentalidade de um soldado em campanha. E não é campanha eleitoral, é a campanha da guerra. São os anos que a gente vai passar aqui em campanha, que vão consumir a nossa vida. Eles vão consumir toda a nossa energia. E é isso mesmo. Isso cansa. Você às vezes se sente um otário. Você sente que isso não vai te recompensar. Você vai ver outras pessoas usufruindo do lucro político da covardia. Quantos ex-MBL não estão ricos nesse instante? Ricos! Rubinho Nunes é um grande advogado, tá rico. Tá rico, porque é um grande advogado, claro. Muitos estão ricos. E você olha, aí eu volto lá pra casa, pro meu apartamentinho de 60 metros quadrados alugado. Volto, faço umas contas se eu posso comprar um pedal pra minha guitarra. E a gente vai vivendo. Só que o que eu olho do outro lado é uma credibilidade gigante e um exército, porque no fim do dia, né, já dizia o Crasso em Roma, um dos 3 do triunvirato, né, as legiões valem muito mais do que toda a fortuna deles. As legiões valem, e nós temos agora as nossas legiões. Então nós vamos abdicar, ser do MBL é sempre também abdicar das tentações. Nós vamos abdicar das tentações, porque ao entregar a tentação de um lado, nós ganhamos força, uma força que a gente não consegue imaginar. Eu dei agora um exemplo de história, mas quem me conhece, quem aqui assiste a Analisa Mais, sabe que eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco. E uma das coisas dos Cavaleiros do Zodíaco, o Cavaleiro Shaka de Virgem, que era o cavaleiro mais perto de Deus, o poder dele era mais forte se ele apagasse um dos seus sentidos, ele vivia de olhos fechados. Então quando ele renunciava nos sentidos, aquilo era uma forma de ter o poder dele. Pois bem, nós temos que renunciar à ganância, renunciar à cobiça vã, renunciar a esses prazeres de curto prazo. Isso é verdade, porque isso confere um poder e uma independência monumental. E é esse poder e independência que vai nos dar a capacidade de falar o que nós somos do Alexandre de Moraes, o que nós somos de todo o STF, da turma do Vorcaro, de saber que a gente não estava no jatinho do Vorcaro, de saber que a gente não estava envolvido nos escândalos, que o Kim pode rodar de comissão de CPI em CPI, o Kim pode pular de CPI em CPI numa boa, nunca como investigado, sempre como deputado a investigar. É isso que nos permite. Então essa liberdade é poder. E esse poder, que é o recado para esses idiotas, bobos, tolos, vamos, que ficam indo e vindo no nosso universo, esse poder é um prazer, tá? Muito maior do que qualquer vinho caro que eles comprem, ou prostituta que eles namorem. É muito maior. E não porque é um poder também como cobiça do poder. É porque a gente está vendo cada vez mais a capacidade de a gente realizar um sonho, que é de transformar, como se fosse uma pintura, o país frustrante que você vive em algo muito, 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 muito maior. Então não tem ninguém além da gente a propor isso, ninguém além da gente a pensar isso, ninguém além da gente a ser honesto sobre isso, e ninguém além de nós nos esforçando para construir. Então, sejamos muito ambiciosos, porque o futuro, acima de tudo, é...
fecha. Pô, muito bom. Assim, eu falei pra caramba, né? Mas como vocês esperaram tanto tempo, se eu parar de falar vai ser muito babaca também, né? Pelo Bolsonaro. Ah, não vou fazer nada com a paixão pelo Bolsonaro. Deixa ele ficar apaixonado. Cara, vamos pensar assim, não é racional nada do que esses caras fazem. Não é nada racional neles. Eles só estão apaixonados pelo Bolsonaro, cara. Não existe amor de homem, é um troço que você não tem, cara. O cara... Não vamos xingar, a gente não tem que xingar. Como é que você faz o cara superar isso? Não vai ser falando, sabe? Tipo... Não é isso, também não é, cara. O lance é assim, o cara tá apaixonado, esse aqui, ó, ele tá apaixonado pelo Bolsonaro. Se eu ficar falando Bolsonaro não presta, Bolsonaro tá falando mal do meu namorado, né? A gente só tem que chegar mais bonitão, tal, o cara, esse aqui, aí não, você nem era tão legal, você não abriu a porta pra mim, Jair. É isso. Você não está fazendo gostosinho, como eles falam em música de sertanejo nojenta. Ai, nós faz gostosinho. Só que vocês não têm sertanejo aqui, vocês têm funk, vocês escapam disso, né? Mas o real disso é verdade, assim, nós precisamos, para essa pessoa que é apaixonada, a gente precisa propor algo que vá superar essa paixão. Racionalmente você não consegue quebrar isso. E nem será, porque assim, como é que a gente vai explicar para um eleitor do Lula de 20 anos? Não, ele não vai superar. Não, cara, deixa quieto. Não, mas o do Bolsonaro também. O tiozão do Zap de 68 anos, esse cara vai olhar pra ele e falar, quem vocês pensam que vocês são? O capitão. Deixa quieto. Deixa quieto. Agora, eles não são maioria. Nem eles de um lado, nem os outros do outro. Existe uma massa inteira de pessoas a serem convencidas. Então, nós vamos convencer essas pessoas no momento certo. Vocês querem fazer perguntas? O que vocês acham? Podemos fazer, porque assim, eu tô me sentindo muito em débito. Vocês foram animais, vocês foram incríveis. Sério, vocês estão me esperando até as 10 pra gente se... Sabe, isso foi muito especial. Eu tô realmente muito feliz. Sem boiolagem, ai, o coração, não sei o que. Não é nada disso. Realmente foi muito legal. Então... Sem desculpa. Esperava até meia-noite. Tá, então quem quer falar, vamos fazer o seguinte. Vamos responder pergunta, mas sem discurso, tá? E sem explicar nada. Vocês vão se explicar, a gente entende o contexto da pergunta. Curto e grosso. Tá, curto e grosso, vamos lá. Cara, Fiuk, vamos lá. Curto e grosso. Como é que faz pra virar voto se a sua esposa é bolsonarista? Como faz? Circulação de medo. Sua esposa. Pô, mas aí, cara, com a lei da misoginia ficou difícil, né? É difícil. Você tem que botar ordem em casa, cara. Aí tem imposição. Aí tem que ter uma imposição ali. A democracia nessas horas se submete ao patriarcado. Não, mas dito isso, a real. A Glenda aí atrás dele. Não. A real. Não, ninguém vai preso, gente. Ninguém vai preso. Já entra o período eleitoral, eles vão ficar com medo de prender a gente. Mas a real, em bom português, se ela tá apaixonada pelo cara... Já, pera aí, vai tomar vai se fuder. Não. Você não chega falou. tanto, não chega tanto. Tá. Eu falei que o voto é do Bolsonaro. Tá. Quero virar o voto. Você vai ter que puxar, no caso dela, já que você já tem um lado emocional ao seu favor, você vai ter que puxar o racional todo dia. Aí é o água mole em pedra Não tem dura. racional, ela vota no Bolsonaro, não tem racional nenhum. Tem. Você vai ter que achar. Você vai ter que cavocar. Não. Aí, cara, você tá casado, você é um cara inteligente, você tá casado com ela. Você sabe que tem um lado racional assim. Aí, cara, você vai ter que... Água mole... Existe um périplo que vários caras do MBL passam. É uma coisa... É quase uma história comum a todos. Que é o cara que tem a namorada que era bolsonarista ou era de esquerda e ela aparece com ele num evento nosso, olha, eu não aguentava mais ver tuas lives. Então, hoje não tá no momento certo, mas haverá um momento. Tem que meter live pra ela ficar vendo, meter cortes e ir pingando. Uma hora vai virar. Eu acho impossível não virar, sabe? É isso, uma hora vai virar. Quer votar no Flávio, pô. Não, isso não dá. Aí é divórcio também, né? Mas é divórcio. É divórcio. É divórcio, mas antes do divórcio, o que eu faço antes do divórcio? Aí, cara, aí não sei, aí é com você, não foi recomendado muito não. Próximo.
Me responde, por que tu não veio de avião? Hã? Por que tu não veio de avião? Fala essa gentileza pra gente. Vamos expor. Vamos trabalhar com o cenário que é o seguinte, cara. Uma vitória, 26, uma vitória, e a gente tem aí 20% do parlamento nosso, 80% diversificado aí, vamos colocar mais ou menos de centrão. Precisa governar. Qual é o caminho que você hoje tem em mente para um eventual governo sem que viole a dignidade? Sem violar a dignidade, mas a gente vai ter que atingir o objetivo que é governar. Mas a gente tem que enfrentar 80 pessoas com uma negociação entre aspas. O que passa pela tua cabeça? Isso é um cenário possível. Quando chegar nesse momento, você está preparado, já tem uma ideia, mas eu não preciso entrar no detalhe não, porque tem coisa que para falar. Mas você acha que é possível? Não, com certeza é, porque uma vitória nossa significa uma vitória sobre a falência do método deles. Nunca o Congresso esteve tão na mão do STF. A gente não está comentando, cara, teve três parlamentares que foram afastados agora, a imprensa nem falou muito, Josimar Maranhãozinho, uma galera baixo nível. Eu já comentei várias vezes, tem 64 ações contra parlamentares importantes no Congresso, na mão do Flávio Dino, todos envolvendo emenda. Tem o escândalo do INSS, ainda tem o escândalo do Massa. Quando você põe essas três camadas, uma em cima da outra, hoje é um pânico da parte das lideranças do Congresso Nacional. O Centrão, e não é que institucionalmente os instrumentos deles diminuíram, não, é que eles se lambuzaram dos instrumentos que eles tinham à disposição. E o que, nesse ponto, a gente tem que ser honesto, era a estratégia do Zé Dirceu desde o começo do mandato. Cara, você tem uma fala dele avisando, nós vamos colocar as pessoas no STF, nós vamos para cima das emendas, e havia uma discussão sobre colocar um PGR para isso. Eles só não conseguiram colocar PGR, que eles cederam para o Gilmar e colocaram um PGR no Gilmar. Porque de resto o plano do PT era pegar via STF os caras, e eles estão pegando agora via Flávio Dino. Na maior, então tá rolando. Numa vitória nossa, essa falência está escancarada, e não apenas a gente fez bancada, como o próprio Centrão vai eleger em parte os parlamentares dele com um discurso de segurança nosso. Acho que a parte de segurança vai ser meio consensual e não vai ter consenso na parte do fiscal, especialmente da primeira reforma fiscal que a gente precisa ter com esses caras. A primeira reforma fiscal, de maneira clara, a gente tem que passar na transição. É na transição. A gente tem que virar o ano com a PEC fiscal na transição, novembro, fazendo os acordos que vai fazer da transição para votar esse pacote e virar o ano já com o dólar entrando, clima positivo e juros podendo ser baixados sem ser uma retada, porque o horizonte da dívida está se alterando. E a PEC que está protocolada é a PEC do Kim, tem quase 100 assinaturas já de parlamentares coletadas, é correr com essa PEC. Nada que o próprio governo Lula não tenha feito com o arcabouço, que passou também na transição. É a PEC da transição do Lula, vai ser a nossa PEC da transição. Essa tem que ser votada na virada. Virou o ano, tem que compor, tem que montar a maioria, porque nós vamos fazer um instrumento para esse homem trabalhar, que é o Estado de Defesa. Nós temos que colocar no dia 5 o Estado de Defesa, não o território nacional inteiro, mas circunscrito às áreas dominadas pelo crime organizado, que incluía, por exemplo, Porto de Santos, São Paulo, Baixada Fluminense, mas Baixada Santista, entendeu? Regiões inteiras do interior do Ceará, fronteira da Mato Grosso do Sul, essas rotas colocar, e aí você começar as operações com os governadores. Esse seria o momento mais tenso na relação com os governadores do Nordeste, que iam fazer corpo mole e não querer botar a polícia para funcionar. Mas com o Estado de Defesa, a gente evoca a capacidade de trazer a polícia para si e trazer as Forças Armadas juntos para operar. Lá na região não vai ter como o governador do Ceará, para dar um nome, que eu já fui condenado 2 vezes por ele. Eu falo que ele é vagabundo e ele ganha na justiça. O governador do Ceará não vai querer trabalhar conosco nisso, a não ser que ganhe o Ciro Gomes, que talvez ele queira trabalhar, queira cooperar. Essa seria a primeira parte. Passou o fiscal, passou a agenda de segurança. Os projetos de segurança em grande medida já passaram na Câmara, os projetos do Kim, mas temos que passar outros, aumentando de pena, acabar com a famosa progressão. Com isso, a gente já tem os 6 primeiros meses de mandato, cara, com credibilidade internacional no talo, com o fiscal resolvido, podendo andar no Congresso com agenda de competitividade, que também não é uma agenda que ela é controversa. Tem que aproveitar a lua de mel, né? E aí, virou o ano, nós temos que virar um primeiro ou segundo ano. Lógico que você pode ter sobressalto internacional de toda sorte, mas você vai virar com um governo que vai ter entregue. Onde eu gastaria o capital político inteiro? É na nossa reforma administrativa para instituir os interventores, para instituir o sistema de pontos para fundo partidário e fundo eleitoral.
É a nossa grande reforma administrativa que vai fundir municípios. É a discussão do Pacto Federativo para fazer o desmame dos estados que vivem de dinheiro do recurso do Pacto Federativo, que não vai dar para fazer de uma maneira assim, um sobressalto. Maranhão, é 5% a menos por ano, cara. Vamos aos poucos, mas vocês têm que gerar atividade econômica e o governo federal vai investir em atividade econômica. Então vamos investir em atividade econômica no Maranhão, mas o custeio vocês vão ter que resolver aí. E vocês têm que gerar atividade econômica para gerar arrecadação aí. Mesma coisa com os outros estados. Cara, aí a gente começa a alterar a dinâmica política como um todo. E aí vai doer, porque aí o centrão vai brigar. E aí, cara, a gente vai ter que fazer um diabo para passar. Gastar a credibilidade de ter matado a bandidagem nossa para resolver outra bandidagem, que é a bandidagem política. Só que aí eu acho que a gente sai, cara, depois de 4 anos, com o governo mais reformista da história do Brasil. Seria um governo que faria a grande reforma política, a grande reforma de segurança, a grande reforma fiscal e de competitividade. Cara, reeleição encaminhada, filho. Aí eu acho que o jogo fica bem encaminhado. Então acho que e o Centrão participar na parte boa conosco. O político Centrão vai ter que andar com a gente, vai ter que andar com o Busnello aqui no Rio. Reconquistamos o Complexo da Penha. Aí vai ver os caras do Centrão, tudo bem, deixa os fanfarrão participar, levar lucro político. Quem não vai levar é tipo o Codevasf. É isso. Qual a sua estratégia? Qual a sua estratégia os debates na televisão aberta para conquistar os atuais eleitores do Lula e do Bolsonaro? Eu vou avisar então todo mundo a minha estratégia agora, né? Não é que não tem muita estratégia. Eu não tenho estratégia. Você não tem nada presa pra ser você. Eu só vou falar real, vou falar o nosso plano. É isso, eu vou ser brutalmente sincero. A gente chegou até aqui sendo brutalmente sincero. Vamos terminar a campanha sendo brutalmente sincero. É isso. Não é um grande plano. Porque até eu não conseguiria ter um grande plano. O que seria isso? O grande plano quem tem, por exemplo, é o Zema, o Caiado, o Ratinho, que estão segurando ali o apoio ao Bolsonaro e tal. Eles, entre eles, vão estar lá se atacando. Eles nem vão estar no debate. Eles nem vão. O Zema vai ser vice do Flávio. Então não tem muito plano. A gente vai falar o que a gente já está falando. Depois de eleito, como é que vai fazer para acabar com a corrupção do STF? Uma vez que o presidente indica 3, me parece. Mesma coisa que eu falei do balanço de poder com a Câmara dos Deputados do Senado. O STF também está no pior momento. Na verdade, assim, um cara como eu só será eleito porque há um entendimento que o STF, o Poder Executivo e o Poder Legislativo estão todos corrompidos. Então, se a população eleger um cara com o nosso discurso, isso significa que eles vão ter que ceder por discurso vencedor nas urnas, ou o país vai colapsar. Porque imagina o seguinte, a gente ganha a eleição com o discurso que a gente tem, aí assume o Xandão, não vai fazer nada aqui, ó, o Vorcaro tá solto. Cara, elegeu um maluco que quer matar o Vorcaro, sabe? Calma aí. Eles vão ter que ceder. Você não tem rabo preso, não tem que fazer. Eles vão ter que ceder. E nós temos que gerar os impasses. Os impasses serão gerados por nós. Nós temos que chegar. STF, vai acabar o voto monocrático, cara. Não dá. STF, não dá pra você... Porque não dá pra eles defenderem publicamente. Porque eles defenderam publicamente um enfrentamento com o Bolsonaro no sentido de defesa institucional da democracia. Então ficava fácil. Aí vinha o Reinaldo Azevedo, porque a democracia... Ali não dá, tipo, o ministro do STF, não dá pra você ter um escritório de um parente seu. Acho que é meio consensual, não dá pro cara ir pra Harvard defender que ele tem que ter um escritório. Ele não vai no New York Times defender isso. Não dá. É muita queimação. Cara, uma corte para cuidar só dos processos ligados a deputados e senadores, específico com desembargadores sorteados dos estados. Pronto, mandato de 2 anos. Tira os processos do STF todos. É uma corte constitucional, eles sabem disso, então vamos fazer. Então é só a matéria constitucional. Ponto, vai diminuir. Cara, se eles não quiserem isso, eles querem briga. Eu não quero briga, só que se a gente for eleito com o discurso disso, nós vamos gerar impasse. Agora, quem vai estar, e esse é o meu ponto, quem vai estar numa posição de ceder numa briga com impasse? Eu não tenho um filho chamado Flávio Bolsonaro. Eu não vou ceder em nada, cara. Então, ou a gente perde monumentalmente, ou a gente vence. Então, o impasse vai ser gerado. E esse foi mais um vídeo do Missão Alerta. Se você gostou do vídeo e não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo.